nós vamos falar sobre o lado positivo da ansiedade. Será que a ansiedade tem lado positivo? Será? Como assim? Ansiedade não é uma coisa ruim? Vamos falar sobre esse tema hoje e como esse tema te ajuda a ter paz interior, né? Todos os nossos conteúdos aqui da Tenda São José são direcionados para você que quer se libertar da ansiedade e ter paz interior. Se você está em busca de ter cabeça fria, coração quente, escuta o que eu vou te contar. Para começar a contar essa história para vocês, eu pensei de várias maneiras, né? Algum exemplo que fosse útil, né, para o nosso entendimento aqui. E eu encontrei no ramo automotivo, né, essa metáfora aqui para a gente captar e esclarecer o entendimento. Vocês sabem, eu trabalho na indústria automotiva e todo mundo conhece o que eu vou falar aqui, não tem nada difícil. Quando eu tinha acho que uns 22, 23 anos, eu tinha um carro, era um Passat branco. Acho que talvez fosse um pouco mais velho que isso, talvez uns 24, 25 anos. Eu comprei esse Passat e o que aconteceu era uma coisa muito engraçada, que ele fervia. A gente morava na serra, né? Nossa família tinha uma propriedade lá em cima na Serra de Itatiaia, então sempre que a gente subia, o carro fervia. E aí era água para todo lado, eu tinha que arrumar o carro. Eu me lembro muito bem disso, a bagunça que era. Quem nunca andou num carro que ferveu? Vocês já andaram ou não? Bom, se vocês não andaram, certamente vocês sabem o que acontece quando um carro ferve, né? A água começa a soltar vapor de dentro do motor, é uma confusão danada. Então, eu vou usar essa metáfora para explicar para você o papel da ansiedade. Eu vou juntar as duas coisas. Parece confuso agora, mas vai ficar bom. Fica aí comigo. Veja bem, se você entra no carro, você pode observar no seu painel um sensor de temperatura. Na verdade, o que aparece para você ali é um termômetro. Ele mede a temperatura do motor do seu carro, não é? Tem um sensorzinho lá no motor que manda um sinal elétrico para esse termômetro que fica no painel do carro, te indicando como está a temperatura do motor, certo? A temperatura do motor do carro trabalha entre 80 e 100 graus, tá? É normalmente 90 graus, fica lá o ponteiro colado nos 90 graus, né? A gente liga o carro logo de manhã, passa um pouquinho, roda um pouquinho, o motor começa a trabalhar, vai cravar lá 90 graus. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Olha que interessante. Quando algo acontece de errado, quando há um mau funcionamento no motor, e o sistema de arrefecimento, o sistema que resfria o motor, não consegue dar conta de resfriar o motor na mesma velocidade que ele está esquentando, o motor começa a ficar mais quente e vai ficando cada vez mais quente até ultrapassar essa barreira de 90 graus que eu falei, que é uma média da temperatura de trabalho. E aí o que acontece? Lá no painel do carro, aparece um sinal luminoso, acende uma luz no painel. E você olha e vê que a temperatura subiu. Em alguns casos, vem até um sinal sonoro, né? Ele avisa, ó, a temperatura subiu. Se você, motorista, ignorar esse sinal e continuar rodando com o carro, mesmo sabendo que ele tem algum problema no motor, que está esquentando a temperatura, certamente o seu carro vai ferver. Igual o meu fervia quando eu era mais novo. Graças a Deus me desfiz do carro rápido, eu não passei muito tempo com ele, não. Rapidamente o seu carro vai ferver. Vocês sabem do que eu estou falando? Sai água, sai fumaça, né? Aquele é terrível quando um carro ferve. Tem que encostar, um monte de vapor. E aí o que acontece?
O que deveríamos fazer, né? Bom, encosta o carro, baixa a temperatura, e aí vamos ao mecânico ver o que tem dentro. O que está acontecendo com o sistema, o que está acontecendo com o motor, que a água ferveu. Que a água ferveu. Por que a água ferveu? Né? Aí você pode fazer um monte de perguntas sobre a causa. Olha, gente, eu vou chegar lá e vocês vão ver que eu vou fazer a amarração agora com o nosso tema. Qual é a causa pela qual deu origem ao aquecimento do motor de forma desordenada, de forma imprevista? Qual foi a causa? Tem algum problema? E outra coisa, como está a manutenção do seu motor? Está em dia? Está em dia? A manutenção do seu motor está em dia? Olha, você ainda pode fazer o seguinte: não, Matheus, eu não quero ver a causa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a temperatura do motor baixar, porque se você desliga o carro no acostamento, se você desliga o carro, a temperatura baixa. Aí, para de ferver a água, a temperatura do termômetro volta, aí você fala, opa, vamos embora, vamos rodar de novo. Vamos continuar a viagem. E aí o que acontece? Momentos depois, o que acontece? Vai ferver de novo. Não vai? Por que vai ferver de novo? Porque o problema ainda está lá. Se você não resolver o problema, o carro vai ferver toda hora. E é nessa metáfora, pessoal, nessa historinha que eu contei para vocês, que todos vocês são capazes de reconhecer o que eu estou dizendo, é que entra a questão da ansiedade. Eu quero fazer um paralelo, tá? Um paralelo com a ansiedade. Qual é o papel positivo? Qual é o lado positivo da ansiedade? Mateus, mas existe lado positivo da ansiedade? A ansiedade é um negócio que a gente quer exterminar, quer se libertar, claro. Todos nós estamos aqui para isso, para se libertar da ansiedade. É isso que eu falo para vocês, para ajudar vocês a se libertarem da ansiedade, assim como aconteceu comigo, assim como eu tenho visto acontecer com diversas pessoas. Esse conteúdo que eu estou querendo trazer para vocês. Mas existe um lado, um favor que a ansiedade te presta, que é o quê? Ela funciona como esse termômetro. Ela funciona como um sinal de alerta para você. Diz assim, olha, algo não está bom dentro. A ansiedade é como se fosse uma febre. Eu estou com febre. Algo está acontecendo dentro de mim. Então, veja, a ansiedade, ela nos presta esse favor. Se você está ansioso, se você está ansiosa, se você tem angústias, se você tem sintomas físicos de agitação, insônia, dor de cabeça, palpitação, né, taquicardia, mão suando, todas essas questões, se elas forem desenfreadas, elas vão progredir cada vez mais. E não adianta parar e deixar resfriar, porque depois que volta, ferve de novo. Se você não olhar para dentro, se você não trouxer para o seu funcionamento, entender o que está acontecendo dentro, não vai ter sucesso em resolver o problema. Então, a ansiedade nos presta esse favor. Se você está se sentindo ansioso, algo na sua vida interior, algo na sua vida íntima com Deus, consigo mesmo, com o seu próximo, não está regulado como deveria estar. E aí acende um sinal. Pum! Vai ferver. Vai ferver. Gente, é curioso uma coisa. Isso é fantástico. Por quê? Porque você sabendo que existe algo, você então vai procurar a solução, vai procurar investigar, né? Vai procurar resolver.
Não é assim? Imagina que a gente não tivesse febre, que a inflamação ou que uma infecção fosse progredindo dentro do nosso corpo e a gente não conseguisse detectar, e quando fosse detectar já era. Não ia ser ruim? Não, a gente põe o termômetro. Opa, tá com febre. Eu primeiro trato a febre, para baixar a febre, não é assim? Porque febre alta não é bom, ansiedade alta não é boa. Temos que baixar a ansiedade. Tem métodos para fazer isso, tem maneiras de baixar a bola. Mas depois, no momento seguinte, você tem que olhar para dentro. Autoconhecimento, né? Inteligência emocional, para entender quais são os aspectos da sua vida que não andam bem e que estão causando ebulição. Tem um outro ponto que eu quero dizer para vocês aqui, que é o seguinte. Se você continua forçar o motor do carro trabalhar, mesmo com algum problema, pode ser que você queime a válvula termostática do motor e o seu termômetro passa a não funcionar mais direito. E aí qualquer coisinha ele apita. Isso acontece com a gente também, com a ansiedade também acontece. Por quê? Como você está com aquela pressão interna, não está cuidando da pressão interna. Toda hora ela apita, toda hora ela acende, toda hora ela diz, olha, vai ferver, vai ferver, vai ferver, de repente ela danifica. E aí qualquer probleminha vira problemão. Qualquer coisa que acontece, de mínimo que seja, no seu interior, que esbarra, pronto, já dá um sinal de que o negócio não está bom, de não está bom, não está bem. E aí desanda. Então veja, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o nosso comportamento, que é algo exterior, como nós nos apresentamos para a vida, né? Para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos empregadores, para os nossos amigos, é fruto do que tem dentro. O que tem dentro é o motor, é raiz. Raiz forte, árvore boa, cheia de fruto. Raiz que não está forte, que não está nutrida, que está doente, a árvore perde o vigor. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Está tudo bem até aqui, não? Então veja, a importância que tem nós cuidarmos da causa. A ansiedade é efeito, é sintoma. Não, eu vou resolver o problema da minha ansiedade. Tá bom, aí você ataca a ansiedade. Sabe o que você está fazendo? Você está parando o carro, deixando a temperatura baixar e depois roda com o carro de novo. Vai ferver de novo. Espero que vocês entendam esse ponto e reflitam sobre ele. Né? O que é que tem dentro? Falta confiança? Falta intimidade? Como é que, né? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui para tentar ajudar nesse caminho de reflexão, tá, pessoal? Eu não quero aqui, de forma alguma, que você se sinta, como eu vou dizer, pode ser que muitas dessas coisas que eu vou dizer aqui não fale com você, mas algumas, eventualmente, se eu falar com você aqui, você reflita. É para isso que você está aqui agora. É por isso que você deixou de assistir Netflix. É por isso que você deixou de ver novela. Se você veio aqui para me escutar, você quer que eu te fale coisas que vão te levar adiante. Eu já falei várias vezes para vocês que aqui na Tenda São José nós não temos conteúdo suspiro, né? Conteúdo suspiro é aquele que você enche o pulmão de alegria e depois vai embora, né? E você fica no mesmo lugar que você estava. Não. Nosso conteúdo aqui é para te levar adiante. Só que para isso é preciso que você entenda e interiorize esse entendimento. Se você tiver dúvida, tiver algum comentário, depois você me escreve e a gente vai conversando. Tá bom? Mas vamos fazer um diagnóstico aqui, ó. Se eu fosse um mecânico, eu fosse parar lá para te socorrer no asfalto, seu carro está fervido. Ó, eu cheguei lá, você falou, Matheus, ferveu. Estou ansioso. Tá? A água saindo para todo lado, e fumaça saindo para todo lado. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a gente tentar fazer um diagnóstico. Ou para que você tente refletir nisso na sua vida. Vamos lá. Você tem se sentido agitado, angustiado,
com frequência? Você já sente sintomas no corpo? Taquicardia, dor de cabeça, dor pelo corpo, dificuldade para dormir. Você tem ficado esgotado emocionalmente? Não precisa responder, viu, gente? É só para vocês refletirem. Você tem ficado esgotado emocionalmente? Baixa energia, falta de disposição para fazer tarefas simples. Sente tristeza sem causa aparente? Como tem sido a sua reação aos problemas? Você encara os problemas positivamente? Com esperança? Com vigor? Com ímpeto de resolver? De forma ordenada? E de forma tranquila, serena, calma? Ou não? Como andam os seus relacionamentos? Você tem relacionamentos cheios de intimidade ou relacionamentos cheios de brigas, de desentendimentos, de partilha de razão? Eu quero ter mais razão que, né? Você tem vivido uma vida alegre, leve, na presença de Deus, na intimidade com Deus? Então, veja bem, essa breve caminhada que eu fiz com vocês agora de reflexão serve para dizer o seguinte: se você refletiu aí e tem alguma coisa no seu motor, né, que está que não vai tão bem, então não culpa a ansiedade. Trabalha o interior. Isso que nós vamos falar um pouquinho agora, nesses minutos aqui. Presta atenção. Quando nós temos alguma dor física, nós corremos para o médico. É verdade ou mentira? Se você tiver um corte, ou uma fratura, ou uma dor muito grande na garganta, você corre para o médico, a gente vai no pronto-socorro, não é assim? Vai lá, o médico atende, vê o que é, dá o remédio, faz, né? Você vai na farmácia, compra o remédio, toma e fica melhor. Não é assim que a gente faz? Pessoal, não sou só eu que faço isso, né? E ainda quando com os nossos filhos. Adulto tem um pouco de resistência ainda. Mas quando é com os nossos filhos, é urgente, né? A gente pega as crianças e leva, vamos embora, vamos ver o que aconteceu, né? Quando a dor é física, é visível, a gente corre para resolver o problema. Agora, quando a dor é emocional, a gente faz de banana. A gente faz de alface. Não é? Ah, isso não é nada. Eu não vou cuidar disso. Por que eu vou procurar ajuda? Por que eu vou procurar me instruir? Por que eu vou procurar entender o que está acontecendo dentro de mim? Amanhã é outro dia. Aí, fica lá essa pedrinha dentro do seu motor. Fica lá um cabo desconectado dentro do seu motor, porque você não cuidou. Aí, com o passar dos anos, com o passar do tempo, seu motor começa a funcionar mal. Aí ferve de ansiedade, ferve, sai fumaça. Aí você chega para mim e diz, eu quero me livrar da ansiedade. Veja, nós não podemos só tratar o efeito. Nós temos que baixar a febre, nós temos que baixar a ansiedade, deixar as coisas assentarem, né? Se acalmarem, a poeira baixar, fumaça baixar. Mas nós temos que investigar a causa. Eu quero saber o que tem de errado no meu motor. Pedir ajuda de Deus para esclarecer o que está acontecendo. Senhor, ilumina o meu interior. Eu quero resolver. Eu quero tomar ação. Se você precisa de ajuda, conversa com alguém. Conversa comigo, eu estou aqui para isso. À sua disposição para te ajudar. Vamos lá. Tudo isso eu te disse para te chamar a atenção para a sua vida interior. Como está a sua vida interior? Como está o seu motor, né? Você tem se cuidado? Você tem tratado das causas ou está excessivamente preocupado com tratar
dos sintomas. Você sabe fazer interiorização, né? Aprender a fazer o silêncio interior. E eu não estou falando silêncio de ausência de barulho, gente. Quando eu falo silêncio, não é ausência de barulho. Quando eu falo silêncio, é silêncio na alma. É silêncio de ficar concentrado, entregue, submetido ao Senhor na oração. Ou quando você está fazendo um passeio, você observar as árvores, o vento, os passarinhos cantando, as borboletas, o balançar das árvores, das plantas, a paisagem. Ou você já está com a cabeça cheia de problema. Tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Nossa Senhora falaram isso para mim, Nossa Senhora agora tem que dar uma resposta para ele. Meu Deus do céu, e às vezes dirigindo no WhatsApp, né? Como está a sua busca pelo autoconhecimento? Como está a sua busca pelas virtudes? Como está a sua busca por sair do piloto automático, né? Sair desse modo que eu já contei para vocês, que é um quadro de sobrevivência que nós atuamos, né? Que bagunça todo o nosso interior e a gente vive no automático. Imagina que a minha esposa, presta atenção no que eu vou dizer agora. Imagina que a Camila está aqui com a gente, ó. Amor, presta atenção no que eu vou dizer agora, Camila. Passa o filme aí na sua cabeça. Imagina que ela chegue para mim e fale assim, Mateus, corre aqui na cozinha que tem um vazamento. Tá? Tem um vazamento aqui. Tá bom. Aí eu chego na cozinha, ela sai. Ela vai embora, vai pro quarto. E eu fico lá na cozinha. Depois de uns 15 minutos, eu chego no quarto para ela. Oi, amor. Tô aqui. Aí ela fala, e aí? E o vazamento na cozinha? Aí eu falo para ela assim, Camila, o vazamento na cozinha é um cano que furou. Eu falo isso para ela. É um cano que furou. E aí? Tá bom, Matheus. E aí? Não, continua vazando. Tá lá vazando. É um cano que furou. Então, veja. Nós temos que diagnosticar a causa do vazamento. Mas nada adianta se a gente ficar só no diagnóstico. Nós temos que agir. Nós temos que agir. Nós temos que tomar protagonismo da nossa vida com o apoio de Deus, iluminados pelo Espírito Santo. Nós somos os donos do tempo que Ele nos deu. Nós somos administradores dos bens de Deus. A sua vida é um bem, é um dom de Deus, e Ele te deu para você administrar bem. E aí você não pode pegar essa administração e jogar para Ele de novo, falando, Senhor, se vira comigo, porque eu não quero cuidar de mim, eu não sei cuidar de mim, eu sei lá o que é. Entendem? Então a gente tem que ir em busca das causas e olhar para dentro. Uma vez encontrado, não adianta falar, o cano está furado. O cano está furado. Não, você tem que resolver. Ou troca o cano, tapa o cano, ou fecha o registro, alguma coisa você tem que fazer. Não é assim? Essa resposta, ela não resolve. E aí, pessoal, é aqui, nesse momento, que eu quero sensibilizar você de uma coisa. Reflita. Pode ser que isso não seja verdade para você, mas reflita humildemente. Será que isso que o Mateus está falando faz algum sentido para mim? Fica com essa pergunta aí. Não precisa me responder, não. Tá bom? Nós não agimos por uma série de desculpas que nós damos. O ser humano é mestre em produzir desculpas. Dá trabalho fechar o cano, resolver o problema do motor, dá trabalho. Tenho preguiça. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. E muitas dessas coisas são inconscientes, hein? A gente nem sabe que a gente produz essas desculpas, mas lá dentro existem essas desculpas. Olha, eu quero paz interior. Eu quero ordenar o meu interior, mas eu não quero fazer nada. Eu não quero fazer nada. Precisa se esforçar. Eu não quero. A gente acaba se colocando num papel de vítima, entende? Né? E aí a gente joga pro alto, né? Pai, resolve isso aí para mim que eu tô com preguiça. Você faria isso se fosse um filho seu com febre? Pensa bem no que eu vou te perguntar agora.
Seu filho com febre, 38, 39 de febre. Você liga para o médico fala assim para ele, dá Novalgina, agora, Novalgina, 20 gotas, sem água, sem nada, dá Novalgina agora, monoidratada, aí vai embora. E traz ele aqui. Aí você ia acender uma vela, ia ficar na frente do Senhor e falar, Senhor, me ajuda com essa situação. Eu preciso que meu filho baixe a febre, que ele fique bem. Não. É claro que a gente vai rezar. A gente vai rezar, vai se acalmar, vai pedir ajuda do Espírito Santo, vai pedir que fique tudo bem, mas nós vamos agir. Então, vamos lá, vamos dar Novalgina, vamos levar a criança no médico. Nós temos que fazer a nossa parte, gente. Eu não quero roubar aqui a esperança de ninguém, mas eu quero contar para você uma história. E talvez essa história esteja acontecendo com você. Existem pessoas que creem, que acreditam em equilíbrio infuso. Vocês sabem o que é isso? Essas pessoas acreditam em infusão de equilíbrio. O que é infusão? É quando Deus coloca em você algo, ele infunde, por obra dele, ele infunde em você algo. Equilíbrio infuso. Eu tenho uma infusão de equilíbrio, né? Como se fosse infusão de ciência. Eu não preciso estudar, eu rezo, Deus me dá inteligência. Não preciso estudar. Não quero estudar. Estudar é chato. Estudar dá trabalho. Eu não quero estudar. Eu rezo. Aí Deus me dá inteligência. Inteligência infusa. Vocês entenderam ou não? Equilíbrio infuso. Presta atenção. As pessoas rezam, pedem para Deus, Senhor, eu quero ser mais calmo, mais tranquilo, mais equilibrado, eu quero ter paz. Acaba, Senhor, com a minha ansiedade. Organiza o meu interior. Aí elas acordam de manhã. A pessoa toda atrapalhada, toda agitada, cheia de problema emocional, não se cuida, não se trata, só se agride, tem um monte de história que conta para ela mesma, enfim, toda desorganizada. Aí reza desse jeitinho que eu falei agora, de noite, de manhã acorda plena, serena, tranquila, equilibrada. Aí o marido dela acorda, pergunta para ela, amor, o que houve? Não sei. Acordei assim, plena, tranquilo. Mas você não vai brigar comigo porque eu deixei a toalha em cima da cama? Não, hoje não. Tô bem. Recebi uma graça de Deus e agora tudo resolveu na minha vida. Eu sou uma pessoa equilibrada agora. Gente, isso pode acontecer? Pode. Eu acredito em milagres. Eu creio em milagres. Mas é provável que Deus não faça isso com você, porque seria o contrário do que ele espera, que você se desenvolva, que você cresça, que você se transforme, que você escolha cada vez mais a vida que ele tem para você, que você lute. Não que você simplesmente creia em equilíbrio infuso. Essa esperança não é esperança cristã. Essa esperança é uma esperança que nós não deveríamos cultivar. Sabe por quê? Porque a gente frustra. Depois acordo nervoso, ainda culpo Deus. Falo, Deus, eu te pedi, você não me deu. Veja, autodomínio pressupõe caminhada, luta. Autodomínio pressupõe autoconhecimento. Vejam a história de São Paulo. Olha que interessante a história de São Paulo. São Paulo matava cristãos, perseguia os cristãos. São Paulo caiu do cavalo. O caminho para Damasco, viu uma luz, pum, caiu do cavalo. Era Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue, né? Antes de chamar Paulo, São Paulo se chamava Saulo. E aí, naquele momento, Saulo se tornou Paulo, se converteu, ele teve uma conversão. Ótimo. Obra da graça. Obra do Espírito Santo. Paulo se converteu. E o comportamento de Paulo continuou muito ruim. Ele não matava mais cristãos, ele não perseguia mais o Cristo, mas o comportamento de Paulo era muito ruim. Tanto é que Paulo fala,
faço aquilo que não quero. E aquilo que quero eu não sou capaz de fazer. O mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu gostaria de fazer, não sou capaz de fazer. Paulo. Grande São Paulo. Mas, no final da trajetória de Paulo, lá no final da trajetória dele, ele diz para nós: não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Por quê? Porque durante esses anos, São Paulo entendeu que ele tinha que fazer a parte dele, ele tinha que lutar, ele tinha que brigar, ele tinha que se autoconhecer, ele tinha que se entregar à graça de Deus. Faz sentido isso para você, meu irmão, minha irmã? Quando é com pecado, a gente tem essa noção muito clara. Quando é com o estudo, a gente tem essa noção muito clara. Acabei de falar, né? Eu quero, Senhor, saber tudo que tem nesse livro. Aí pega o livro e põe na cabeça assim, ó. Aí no outro dia você está sabendo o que tem no livro? Se eu não passar no Enem, a culpa é sua, Senhor. Se eu não passar nesse concurso, a culpa é sua, Senhor. Porque eu coloquei o livro aqui e rezei. Gente, tem que estudar, pô. Tem que estudar. E para estudar, a gente tem essa noção. Para o lado emocional, a gente super espiritualiza. Não, é contigo. Eu não sei nem, eu tenho medo, eu tenho preguiça, eu não quero me entender desse assunto, eu não quero me conhecer, porque eu não quero pôr a mão no motor para resolver os problemas que tem dentro de mim. Então, eu terceirizo. É contigo, Senhor. Né? A gente já falou sobre isso outras vezes. Mas olha que interessante que eu quero te dizer aqui no finalzinho da live. Estamos acabando, tá, pessoal? Eu quero te dizer o seguinte. Deus te deu, já te deu, duas coisas. Presta atenção. A primeira coisa que Deus nos deu, foi acesso à graça. Todos temos acesso à graça. Até aqueles que não foram batizados podem se batizar. E aqueles que foram batizados que cometeram pecado mortal podem se arrepender no sacramento da reconciliação, recuperar a graça. A graça de Deus transforma a gente. A graça de Deus é o germe, a semente da vida eterna. Ela é o início da glória. Nessa vida já é possível viver a eternidade na presença de Deus, na alegria do Senhor, nessa vida agora, quando você está em estado de graça. Estado pleno de amizade, de alegria, de paz, mesmo passando por dificuldades, tribulações, doenças, contrariedades, abandonos, mortes. Nada disso rouba a paz de quem está com os olhos voltados para a vida eterna. Isso Deus já fez por você. Ele já te deu a graça. Só que tem outra coisa que ele fez também. Sabe o que é, meu irmão, minha irmã? Ele te fez com um cérebro que tem neuroplasticidade. Anota aí essa daí. Neuroplasticidade. Sabe o que isso significa? Significa que você pode tudo que você quiser, se você souber trabalhar o seu interior. As pessoas, quando perdem a mão direita, aprendem a escrever com a esquerda. Tem pessoas que nascem sem as mãos, aprendem a pintar com os pés. A nossa mente, ela consegue superar qualquer coisa com a graça. A graça, né? O espiritual se unindo ao material, ao natural, sobrenatural e o natural. O que eu estou trazendo para vocês aqui é isso: fé e ciência. Com a neuroplasticidade, você pode escapar de qualquer mazela interior. Você não é o último biscoitinho do pacote. Ah, não, Matheus, eu não posso. Sabe que meu caso é muito específico. Rapaz, no meu caso, se eu contar para você meu caso, olha, gente, isso não existe. Ser humano funciona muito do mesmo jeito, sabe? Claro, nós somos individuais, nós somos únicos, nós somos histórias únicas, mas é tudo... Sabe, você tem ouvido recentemente falar sobre temperamentos, né? Já viram falar de temperamentos? Quantos temperamentos tem? 4. Ô, Matheus, peraí. 4 temperamentos? Dá uma resumida em todo mundo? É.
Tá vendo que você não é a única bolacha do pacote? Não tem desculpa. Quando o cristão católico está sem paz, está sem graça, está sem alegria, ele tem que ir em busca. E se ele não está indo em busca, é porque ele está abraçado numa desculpa. Seja o medo, seja a falta de vontade, seja preguiça, seja o que for. A palavra de Deus nos diz: eis que faço nova todas as coisas. Se você fizer a sua parte, abrindo o seu emocional para a graça de Deus fazer o trabalho dela, se você ordenar o seu interior com autoconhecimento, crescendo em confiança, em intimidade, crescendo em equilíbrio emocional, a sua vida vai se transformar. Eu não tenho dúvida. Eu tenho visto muitas pessoas sendo transformadas. E vocês não fazem ideia do quanto isso me deixa alegre, do quanto isso me deixa entusiasmado, de quanto isso me deixa feliz, porque está acontecendo a olhos nus. Eu tenho visto isso acontecer todos os dias. Não é obra das mãos do Mateus, não é obra de técnica nenhuma. Isso é obra do Espírito, obra de intercessão de São José. Nós precisamos minimamente fazer a nossa parte, né? Quando falamos de pecado, a gente sabe que é fácil fazer, né? Por exemplo, se eu não quero pecar, eu preciso evitar ocasiões de pecado. Não é isso que a igreja ensina? Se eu não quero pecar, eu tenho que me afastar de situações que me fazem pecar. Ou seja, você está agindo. Tem ação sua para se afastar do pecado. Só a oração não basta. Porque se você rezar, mas continuar indo lá no bar, com os amigos, todo mundo bebendo, você vai acabar bebendo. E aí depois reza. Senhor, eu não quero mais beber. Aí só falta Jesus aparecer para você em pessoa e falar: meu filho, não vai mais no bar. É a mesma coisa, gente. Só estou usando aqui alguns elementos para vocês entenderem que autoconhecimento, equilíbrio, autodomínio, organização da vida interior, vida na graça, vida plena, desenvolvimento espiritual, encontrar um caminho para seguir, sair da ansiedade, acabar com a agitação interior que você tem. Não importa o quanto o seu dia esteja agitado. Eu tenho 5 filhos. Tenho um trabalho normal de 8 a 5. Tenho aqui a Tenda São José, tenho o curso, tem todo o conteúdo que eu faço para vocês. Hoje eu tive que me preparar. Tirei minha hora de almoço, preparei o que eu ia falar para vocês. Já vem alguns dias pensando o que eu tinha para falar para vocês. Chega de desculpas. Olha aqui, ó. Eu também tenho, na minha vida, uma série de coisas que eu quero conquistar, uma série de coisas que ainda me fazem falta. Claro, eu sou ser humano, gente. Mas eu tenho aqui, ó, esse lema. Veja se vocês conseguem ver aqui, ó. Chega de desculpas. Ó, tá ao contrário porque eu tô filmando com a câmera frontal. Chega de desculpas. Para eu me lembrar, quando eu coloco uma desculpa entre aquilo que eu quero e eu, né? Entre a minha pessoa e aquilo que eu quero alcançar, tem uma desculpa, eu tenho que perceber que sou eu que estou colocando aquela desculpa no caminho. Seja lá por qualquer motivo que seja, nós temos que aprender a reconhecer e tirar. Então, como eu falei, existem vários motivos para que você não caminhe nesse caminho. Um deles é preguiça. Um deles é tenho medo. Agora, se você estiver pensando assim, Mateus, eu não me mexo, eu não me movo, eu não progrido, porque eu não sei o caminho. Eu não tenho passo a passo. Eu não sei como percorrer esse caminho. Então tá bom. Se você quiser, meu irmão, minha irmã, vá buscar esse caminho. Vá encontrar esse caminho. E vocês todos são livres para irem procurar isso, mas procurem. Essa é o meu primeiro
Minha primeira missão é alertar você disso. Então, se você quiser fazer o que você quiser fazer, terá meu apoio. Tá bom? Mas, se você quiser uma recomendação minha, se você quiser seguir o caminho que eu tenho proposto para muitas pessoas e tem dado muito, muito, muito certo, vocês podem ver aqui nos feeds aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, muitas, dezenas de pessoas falando. Se você quiser um caminho, nós vamos fazer uma nova jornada da vida interior. Jornada da vida interior. É um evento online que você pode fazer daí da sua casa. Uma semana, dias 18, 20 e 22 de outubro, agora no final do mês, que eu resumi, eu condensei, eu compilei o máximo de informação para te ajudar a sair do seu estado, para dar os primeiros passos em busca da paz interior. Então, se você quiser participar, se você tiver interesse nesse tema, aqui na bio tem um link, e nesse link você pode fazer sua inscrição, tá bom? Nós vamos ter um grupo no WhatsApp, vamos ter um grupo, uma comunidade no Facebook, nós vamos fazer concurso de comentários, de temas, de resumos. É muito legal participar efetivamente da jornada. Chega de desculpas. Ah, Matheus, eu não sei, gostei muito do que você falou, mas quero procurar outra coisa. Eu quero falar com alguém. Fica à vontade, meu irmão, minha irmã. Vocês fiquem à vontade, tá tudo bem. Tá bom? Ah, Matheus, eu não gosto do jeito que você fala. Eu acho que você fala de um jeito que não fala comigo. Tá bom, tá tudo bem. Eu plantei uma sementinha no seu coração para você se organizar, para você se abrir mais à graça de Deus, para você se abrir mais para a vida plena, cheia de alegria. Então, cumpri meu papel com você. Agora, se você quer caminhar comigo, se você quer caminhar com a Tenda São José, com esse grupo fantástico de pessoas, é uma tribo, gente. Tá muito legal, tá muito legal. Muitas e muitas e muitas pessoas me escrevendo, falando, comentando. Eu estou muito orgulhoso de poder participar desse projeto. Muito feliz por poder participar desse projeto, porque esse projeto não é meu, vem dele. E ele é que faz. A gente faz a nossa parte, ele faz o resto. E como São Francisco de Sales dizia, a conversão, o autoconhecimento, o desabrochar para a vida cristã é como o raiar de um dia, onde as trevas, a noite escura, vai se rompendo com a luz do sol que brota no horizonte. E aos pouquinhos essa luz vai ganhando o céu e vai clareando o nosso dia, vai iluminando a nossa vida. Esse sol é nosso Senhor Jesus Cristo, a quem eu sou fiel, a quem eu amo muito e sou seguidor. Né? Segui Jesus, apertei lá no Instagram, seguir Jesus. Né? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Preparei com muito carinho, mesmo com muitas coisas para fazer. Eu preparei e derramei aqui para vocês tudo que estava no meu coração. Eu vou deixar essa live salva, vai ficar salva aqui. Quem chegou agora pode assistir com calma, tá bom? Não deixe de assistir, porque tem coisa bacana aqui para vocês verem. Tá legal? Pessoal, foi uma noite abençoada. Gostei muito de estar com vocês. Muito obrigado pela companhia. Vejo vocês na quinta-feira, tá bom? Olha, quinta-feira eu vou fazer uma live com o Vitor. O Vitor vai vir aqui. Larissa, André, olha aí, ó. O Vitor vai vir aqui contar para vocês como foi a jornada dele. Como foi que ele passou por esses passos que eu contei para você agora, de identificar, de cuidar. Ele vai vir contar para vocês às 9h30 da noite. O Vitor vai vir aqui contar para vocês na quinta-feira, tá bom? E aos alunos do Renova-me, atenção, aos alunos do Renova, amanhã nós temos um encontro de mentoria no Zoom, tá bom? Eu vou mandar o link lá no grupo do Telegram para que vocês acessem amanhã, 9h30 da noite.
Tá bem? Então, espero vocês na quinta-feira, 21h30. Tchau, Deus abençoe. Uma abençoada noite. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Santa Faustina, Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Até quinta.